A questão climática no Rio Grande do Sul, né? Um ano depois daquela tragédia considerada a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, com muitas mortes, volta a chover forte agora no estado. Porto Alegre até também está em situação de emergência. 2 mortes, pelo menos, foram registradas, 2 pessoas morreram e Porto Alegre está em alerta. A gente vai conversar para trazer informações sobre a previsão do tempo e também para você se preparar para o feriado, não só no Rio Grande do Sul, mas no restante do país. É agora na volta do intervalo. Agora 6h04 pelo horário de Brasília. Pouco mais de um ano depois da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, novas chuvas voltaram a elevar os níveis dos rios Taquari e Caí, que haviam registrado enchentes históricas em maio de 2024 e agora atingem comunidades que ainda estão em processo de reconstrução. Agora, pelo menos 2 pessoas morreram, segundo informações do Rio Grande do Sul. O rio Taquari ultrapassou a cota de inundação de 19 metros em Lajeado. Já em Mussum, o nível do Taquari está estável em 11 metros e apresenta tendência de queda desde o início da manhã. Em São Sebastião do Caí, o rio Caí registra mais de 10 metros, 13 centímetros acima da cota de inundação. Em outro ponto do rio, na cidade de Nova Petrópolis, um homem de 22 anos morreu submerso dentro do próprio carro quando a cabeceira de uma ponte desmoronou. Todas as aulas da Rede Municipal de Ensino Fundamental estão suspensas nesta quarta-feira. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a morte de uma mulher em Candelária e procura por um homem desaparecido. Sobre isso, eu falo agora com Giovanni Dolif, que é meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, o CEMADEM. Giovanni, boa noite. Qual que é a situação de momento no Rio Grande do Sul? Olá, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o UOL. Bom, nesse momento a gente continua com a frente fria estacionária sobre o Rio Grande do Sul. Inclusive aqui atrás de mim tem uma imagem de satélite. E aqui a gente tem a costa do Brasil, né, desde o Amapá até o Chuí. E nessa parte final aqui, a gente tem uma faixa branca bem forte, né, que é a nebulosidade, né, as nuvens muito carregadas associadas a essa frente fria estacionária, que já está aí desde ontem e deve continuar até amanhã, causando muitas chuvas em várias áreas do estado, especialmente no centro-norte do estado, então região de Porto Alegre, região central do estado de Santa Maria, região de Passo Fundo, e os rios Taquari, Caí e Sinos ainda vão receber bastante água. Então, eu vi você falando há pouco de alguns desses rios, algumas áreas, o rio baixando, mas pode ser que com as novas chuvas ainda de hoje para amanhã, esses rios possam voltar a subir. Então, a situação ainda é preocupante, requer bastante atenção, e o CEMADEM mantém alertas em vários municípios em nível alto, alertas de inundação e de deslizamento de terra também, que é outro impacto monitorado e alertado pelo CEMADEM decorrente desse excesso de chuvas. Tem alguma cidade que a preocupação é maior, Giovanni, nesse momento? Olha, a região de Santa Maria, né, no centro do estado, e a região dos rios Taquari e Caí, né? Aquela região serrana ali tem recebido bastante chuva e deve ainda receber bastante chuva de hoje para amanhã. Então, esse centro-norte do estado seriam as áreas onde a combinação entre volumes de chuva e vulnerabilidade podem trazer os maiores impactos. E para o feriado, essa chuva deve avançar, chegar a Santa Catarina, Paraná, São Paulo? Como é que vai ser o comportamento? No feriado, quinta-feira, essa frente fria ainda atua no Rio Grande do Sul e começa a cobrir, a avançar um pouco para norte e chegar em Santa Catarina, tá? E com chance de temporais, principalmente no centro e oeste do estado catarinense. Na sexta-feira, a gente tem a formação de uma baixa pressão que vai dar um ciclone. Não é um ciclone forte, o ciclone em si não vai causar muito problema. Inclusive, vai ser bom a presença desse ciclone, porque com o giro dele vai empurrar toda essa massa de chuva que vai se afastar do Rio Grande do Sul. Então, na sexta, as chuvas diminuem. O sábado deve ser um dia de tempo bom em todo o Rio Grande do Sul, tá? Então, a previsão é de que ao longo do feriadão essas chuvas vão diminuir no Rio Grande do Sul e aí aumentam as chuvas em Santa Catarina entre sexta e sábado, mas no domingo diminui a chuva também em Santa Catarina. Para o restante do Brasil, qual que é a previsão para os próximos dias? Tem alguma outra área sob alerta? Tem alguns destaques, sim. Eu vou até aproveitar mais uma vez a imagem satélite aqui atrás de mim para mostrar que
em grande parte do Brasil central, a gente tem ausência de nuvens, umidade muito baixa, tempo bem seco, né? Que é típico dessa época do ano ali naquela região. E só nos extremos do país é que a gente tem ocorrência de chuva. Então, no extremo sul, como a gente acabou de ver aqui no extremo leste, na região nordeste, aqui na faixa litorânea, a gente tem previsão de chuvas em alguns pontos, principalmente entre Alagoas e Paraíba, pode ter chuva mais forte, né, ocasionando algum alagamento, algum deslizamento de terra pontual. Ali é a época de chuvas, é a temporada de chuvas no litoral do Nordeste, é nesse período de maio a julho. E uma outra região que tem sentido impactos de excesso de chuva é a região norte do Brasil. Na parte norte da Amazônia aqui ainda é um período de chuvas e o nível dos rios ali está alto. O Rio Amazonas, em Manaus, por exemplo, outros municípios por ali, alguns municípios da bacia do Rio Solimões e Rio Negro, que é mais para o norte aqui, é o que está subindo de maneira mais acelerada. Então, tem algumas áreas, alguns municípios aqui no estado do Amazonas, onde o CEMADEM mantém um alerta de nível alto, porque o volume dos rios está um pouco acima da média para essa época, que já é uma época de cheia, né? Então, ali alguns alertas de nível alto. Então, são esses 3 pontos por excesso de chuva: extremo sul, extremo norte, extremo leste, e em grande parte do Brasil central, tempo bem seco. Muito bom, Giovanni Dolife, sempre trazendo informações precisas, com auxílio do mapa ainda, ilustrando aqui. Obrigado pela participação, Giovanni. Bom trabalho para vocês do CEMADEM. Obrigado, boa noite a todos.